Na ponta da linha. Estamos aqui para anunciar à torcida do Grêmio a renovação do contrato do nosso técnico Renato Portaluppi por mais um ano. E como o senhor mesmo falou, buscar mais títulos, que esse é o nosso objetivo. Luan entrou na área, limpou mais um, tá na área, vai fazer, é placa, é genial, é fantástico, sensacional! Gol! Até a pé nós iremos do Grêmio! para o que der e vier. Alô, meu caro presidente Romildo Bolzan, seja muito bem-vindo, presidente, boa tarde. Até a pé nós iremos. Já vamos voltar já com o presidente Romildo Bolzan, vamos ligar de novo o presidente Romildo Bolzan aí, a gente colocou a abertura, presidente que por acaso, claro, comanda hoje uma das equipes que é referência no futebol brasileiro, que é exatamente a equipe do Grêmio. Todo mundo sabe que a situação do futebol é uma situação muito complicada, que é uma situação de grandes despesas e de poucas receitas, principalmente em momentos de pandemia, mas é fato, o Grêmio tem feito muito bem a sua lição de casa. Alô, meu caro presidente Romildo Bolzan, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Elia. Mais uma vez, um prazer falar contigo. Meu caro presidente, ontem eu fiz um elogio aqui ao Grêmio e à sua gestão, nem sabia que você seria meu convidado hoje aqui no programa, porque tenho dito que a situação do futebol brasileiro, ainda mais em termos de pandemia, é uma situação complicadíssima e o Grêmio, talvez ao lado apenas de Palmeiras e Flamengo, seja uma das pouquíssimas equipes que saiba como fazer sua lição de casa, saiba como ter a sua responsabilidade fiscal. É só porque o Grêmio tem vendido bons jogadores e tem por conta disso adquirido receita, ou a lição de casa é mais completa, presidente? Não, é mais completa. Na verdade, em março do ano passado, quando a gente diagnosticou esta situação de dificuldade que iria o futebol para passar, nós fizemos duas ondas, uma de 3 meses, depois mais 3 meses, que implicaram em várias medidas. Tivemos toda uma política de pessoal refeita, não dispensamos ninguém, mas utilizamos todos os mecanismos que o governo federal proporcionou, utilizamos todos os mecanismos também de repactuação de contratos, parcelamento de salários, repactuação de salários, utilizamos todo o sistema para diferir praticamente em 2 anos este passivo e conseguimos obter o ano passado, embora toda essa dificuldade de receita, ainda fazer um orçamento, a realização orçamentária equilibrada, mas por conta exatamente das medidas tomadas. Se fôssemos fazer uma situação simplesmente deixar passar, não teríamos obtido esse tipo de resultado. Isso também passa pelos controles, passa pela melhoria das despesas, pela melhoria da arrecadação, passa pelos controles, passa pelos almoxerifados, passa pelos gastos desnecessários que são cortados, enfim, passa por investimentos na base. Acabamos de inaugurar um CT enorme, novo na base do Grêmio. Então isso tudo passa por investimentos corretos e passa também por políticas que são feitas e diagnosticadas no sentido de conter despesas, equalizar despesas e também aumentar receitas e também formar jogadores, e eu acho que isso sim é fundamental. O Grêmio não teria mais solidez econômica suficiente se não tivesse também ativos de jogadores para fazer realização de direitos econômicos. O presidente, como é que o senhor encara essa situação que estamos vivendo? A Confederação Brasileira de Futebol mantém os campeonatos Copa do Brasil, Copa Libertadores da América. Aqui em São Paulo, o governador de São Paulo determinou a paralisação do futebol e por conta disso, por 15 dias, o campeonato estadual, o campeonato regional aqui de São Paulo está paralisado, não pelo menos com jogos aqui em São Paulo. Está acontecendo uma reunião nesse momento, as coisas ainda podem mudar, mas até aqui esta é a posição. O que é que o senhor pensa de tudo isso, presidente? Olha, não é dentro do campo que as coisas estão acontecendo, não é dentro do campo que se vai disseminar o risco futebol, o risco de jogar futebol por conta do que é testado, por conta de tudo que acontece na preparação e nas cartilhas que são executadas pelos clubes de futebol e nos protocolos sanitários para jogar, não é ali dentro que está o problema. O problema não está ali. O problema está aí fora do campo. Como se comportar fora do campo, como os servidores, como os funcionários, como os jogadores, como todo mundo que está envolvido no staff do futebol se comporta. Que também, nesse momento, tem que ter a observância clara de tudo aquilo que significa as questões sanitárias. Então, jogar futebol não é problema. Jogar futebol não é problema, pode ter certeza disso.
Não é por aí que as coisas vão recrudescer, ou vão melhorar, ou vão piorar. Então eu não vejo no futebol problema para jogar e, portanto, acho que, mediante esses protocolos que até agora foram realizados, não há por que não fazer partidas de futebol, mesmo porque tu pode estimular as pessoas a ficarem em casa e assistir as partidas de casa, porque todos os campeonatos praticamente estão sendo televisados. Então não é o futebol, eu vejo que a continuidade do futebol se faz necessária. Se tiver mais uma queda de receita por conta disso, aí sim que as coisas vão piorar, inclusive, para o futebol. O presidente, a gente abriu aqui a sua entrevista com uma colocação interessante a respeito da sua renovação do contrato com o Renato Gaúcho. Uma renovação importante para o Grêmio, importante para o Renato. Mas a gente estava falando exatamente de equação financeira. Neste momento, o Renato compõe essa equação financeira porque eu imagino que ele seja um dos mais bem pagos treinadores do futebol brasileiro. E é uma comissão técnica cara, merecidamente cara, até porque eu reputo hoje o Alexandre, que é o assistente do Renato, como o melhor assistente de técnico do futebol brasileiro. E profissionais qualificados são profissionais mais caros, é natural que isso aconteça. Para esse momento, o senhor sentiu que era necessária essa renovação, que era importante essa renovação, que a relação não está desgastada e por conta disso ela mereceria mais um ano de contrato, presidente? Duas situações nos levaram para renovar, para que fique bem claro, duas situações foram importantes. A primeira é que nós, terminando a Copa do Brasil no dia 7, nós tínhamos jogo dia 10. Então fazer uma ruptura e essa ruptura acontecer imediatamente ao jogo de futebol, que foi uma final, não seria de nossa parte inteligente. O melhor seria fazer o processo continuar. E se tivéssemos que fazer reformas ou reformulações, nós fizéssemos por dentro. E foi assim que a gente organizou. Quer dizer, organizamos uma nova forma de entender, uma nova forma de ver e uma nova forma de exercer, vamos dizer assim, o trabalho da comissão técnica, inclusive com algumas situações que são funcionais e são internas, mas que cada um mais na sua esfera de competência. O treinador treina, cuida do campo, e o clube cuida do resto. Eu acho que essa é uma questão fundamental. O treinador tem que se focar e tem que se mirar e tem que se valer e tem que dar todo o seu esforço para cuidar do campo, do time, dos jogadores, da preparação física, da questão técnica, da parte tática, e é ali que está o que é o mais importante para ele. E também a questão de diagnóstico de contratação. E, portanto, essa situação para nós foi fundamental para fazermos os ajustes internos sem ruptura e fazermos a continuidade do trabalho. Terceiro, não tem absolutamente quase nenhum aumento do salário do Renato. Nós, entendendo que o futebol não está passando por uma situação que possa ser, vamos dizer assim, não pode ter um nível de responsabilidade financeira ou de diagnóstico de despesas, o salário do Renato praticamente não teve reajuste. Então, na verdade, a gente manteve o contrato anterior sem que isso pudesse comprometer, porque já estava previsto impactado na questão orçamentária de 2021. Ô presidente, agora é assim que já passou, a gente viveu esse momento delicado aí da renovação do contrato do Renato, conversamos inclusive com o senhor deixou bem claro que essa era uma renovação que precisava acontecer antes do que as pessoas imaginavam, não tinha muita essa ideia de vamos esperar a Copa do Brasil, vamos esperar, e ela depois naturalmente vai acontecer ou não. O senhor antecipou que, olha, ou ela acontece ou ela vai ser, realmente vai haver uma ruptura, porque o Grêmio não pode ficar esperando, e eu achei inteligente naquele momento a sua posição. Agora que tudo já passou, não é complicado essa renovação, porque um treinador que ele é campeão com determinados jogadores, ele tem dificuldade depois de afastar ou de colocar no banco de reservas jogadores que foram importantes numa temporada, mas que não estão rendendo aquilo que deveriam render na atual temporada. Isso acaba complicando um pouco o ambiente. E a gente sempre disse aqui, eu concordava com o senhor, que uma das maiores virtudes do Renato era a harmonização de vestiário. Me parece que essa harmonização já não é mais aquela. Isso não significa que há um certo desgaste e que o comandante, no caso quem preside a entidade, tem que estar atento a essa questão, presidente? Olha, o que às vezes são situações momentâneas, né, de comportamento, de visão, e se quer chamar isso de desgaste, também pode ser um desgaste. Mas quero te colocar, e por isso que eu disse que eram momentâneas, porque realmente são momentâneas. Acontece naquele momento, nada que o tempo não recomponha, nada que o tempo não ajude, nada que não possa ser refeito. E tanto é que agora nós estamos praticamente disputando os campeonatos com um time de transição, sub-21,
E esse Sub-21 tem ganhado praticamente todas as partidas. Nós estamos invictos, nós fizemos 5 partidas depois que terminou a temporada 20 e 21, e estamos comendo praticamente com todos os jogos com vitórias, um time misto, um time basicamente de transição. E o Renato e os jogadores que estavam mais agastados estão de folga. Tiveram 10 dias, vamos dar uma recuperação emocional para que todo mundo possa se recuperar. Quem tinha problemas físicos e técnicos também parou, e quem tinha aqui algum desgaste mais por ter jogado bastante também parou. E estamos fazendo um discurso, estamos praticando um discurso que é um discurso que era o discurso também que acompanhava a renovação do contrato do Renato, que era exatamente o discurso da renovação do elenco, que era a renovação de jogadores, que era o aproveitamento mais forte ainda daquilo que já fazemos há bastante tempo na base. Então esses conceitos todos estão muito claros para nós. Isso gera desgaste? Gera. Isso gera às vezes compromissos? Gera. Mas eu vejo no Renato uma boa capacidade de refluir quando tiver que refluir, enfrentar quando tiver que enfrentar e também conceder quando tiver que conceder. Então eu acho que está dentro do esquema do ambiente do futebol, é exatamente isso que sempre acontece. Ô presidente, eu sou suspeito aqui porque eu há muito, desde que esse menino jogava na base, eu elogiava muito o Ferreira, que eu sempre chamei de Ferreirinha. Para mim ele é muito melhor e eu não tenho dúvida, porque as colocações aqui são absolutamente profissionais. Eu não estou dizendo que ele é a melhor pessoa, não estou dizendo que ele tem a melhor caráter, eu estou dizendo que ele é muito melhor jogador do que o Jean-Pierre, por exemplo. E aí existe uma colocação um pouco mais clara em relação àquilo que o Grêmio pretende sobre o Jean-Pierre do que pretende em relação ao Ferreirinha, ou seja, status de um não é diretamente proporcional ao status do outro. O que é que o senhor acha disso? Não, são dois jogadores diferentes. São dois jogadores com estilos e posições completamente diferentes. Um jogador é um atacante, um jogador é um atacante agudo, um jogador driblador, de vitórias individuais e de bom fora de gol. Outro jogador é clássico, é um jogador que tem um belo chute, é um jogador, vamos dizer assim, muito técnico e não vive um bom momento. A expectativa de um era uma coisa, a expectativa de outro era outra, mas como o futebol também mostra quem tem mais vontade, quem tem mais situações de aproveitar as oportunidades, acaba vencendo, porque o futebol não é só do craque, não, o futebol é do jogador completo. O jogador completo é aquele que se compromete, aquele que atua, aquele que é disciplinado, aquele que treina, aquele que faz da vida dele particular uma vida também dedicada à sua profissão. Esse é o contexto do jogador de futebol. Nem sempre o craque de bola será o melhor, mas aquele jogador que tem dedicação plena à sua profissão certamente será um dos melhores. Pode ser não tecnicamente, mas será um dos mais úteis e mais importantes para o protagonismo de um time de futebol. Então são dois jogadores diferentes. E agora, nesse momento, o Ferreira está numa posição bem mais avantajada porque assumiu a titularidade do Grêmio. Essa é que é a verdade, assumiu a titularidade. E o Jean-Pierre vai ter que se reciclar e vai ter que fazer por ele, né? Ele sabe perfeitamente que o que ele tem de futebol pode fazer muito mais e ele pode fazer da carreira dele uma coisa excepcional ou pode, às vezes, fracassar. Então, está na mão dele, a bola está com ele, às vezes é dele, ele que vai ter que dar as respostas. Ele que vai ter que ser o cara que diz assim, olha, chegou minha vez e a minha vez eu vou botar a bola debaixo do braço e vou fazer acontecer. Então a bola está com ele. Eu acho que as condições que o Grêmio tem que dar é as condições dele treinar, estruturar, proteger, motivar, dar amparo, tudo isso o Grêmio vai fazer. Agora, ele que vai ter que se resolver pela vida dele. Não, ótima declaração, e eu digo sempre que para bom entendedor, meia palavra basta, e ficou muito clara aí a sua posição, e eu digo que a questão sempre é a seguinte, posições diferentes, mas eu sempre penso a seguinte situação, se eu ganhar no Paro Ímpar, qual eu escolho primeiro? Se eu ganhar no Paro Ímpar, eu, sem dúvida, hoje escolho primeiro o Ferreira. Meu caro presidente, foi um prazer. E o senhor, se o senhor ganhar no Paro Ímpar, o senhor escolhe quem? Alô? Oi, presidente. Se eu ganhar no Paro Ímpar, o senhor escolhe quem? Alô? Alô? Oi, presidente. Estamos encerrando o papo aqui, presidente. O senhor sumiu aí, presidente? Alô? Alô? Oi. Talvez o Simate dá uma ligada de novo, presidente, só para a gente despedir dele. Mas eu sempre digo essa figura de linguagem, eu tento mostrá-la, porque independe da situação, né? Independe inclusive da posição.
você tem o comando de um time, você ganha no par ou ímpar, você escolhe A ou escolhe B? Ah, mas são posições diferentes. Em alguns momentos, o meu time pode estar mais carente de um determinado jogador numa posição e não tão carente na outra. Sim, é verdade. Mas qual você escolhe? Basicamente é isso, principalmente quando você está na mesma equipe e aí você tem o Ferreira e tem o Jean-Pierre. Com qual você fica? Ô, presidente, só para encerrar, eu disse que se eu ganhar no par ou ímpar, eu escolho o Ferreira em relação ao Jean-Pierre. Se o senhor ganhar no par ou ímpar, o senhor escolhe qual, presidente? Eu escolho os dois no bom momento. Vou fazer uma resposta bem política para ti. Maravilha, presidente. Um grande abraço, muito obrigado, boa sorte, viu, presidente?